Sabe aquela sensação agonizante de ver o homem que você ama sentado no sofá, com o olhar vidrado na televisão ou rolando o feed do celular infinitamente, como se você fosse invisível? Você fala, ele resmunga. Você pergunta como foi o dia, ele mal responde bom. Parece que ele está te rejeitando, né? A maioria das mulheres sente um aperto no peito nessa hora, uma solidão a dois terrível. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é falta de amor, e sim uma necessidade biológica de sobrevivência dele? O que quase ninguém te conta é que nesse exato momento, o cérebro dele está lutando uma batalha química silenciosa, e a sua tentativa de conexão pode estar, sem querer, sabotando tudo. Se você já se sentiu ignorada na própria sala de estar, pare tudo o que está fazendo. Hoje eu vou te revelar o segredo da caverna mental. Vou te mostrar o que realmente acontece na cabeça de um homem nos primeiros 30 minutos depois que ele chega em casa e, mais importante, vou te ensinar uma técnica contraintuitiva de silêncio estratégico que vai fazer esse mesmo homem largar o celular e vir atrás de você por vontade própria. Não é manipulação, é neurociência aplicada ao amor. Sou psicólogo e estudo comportamento humano há anos e o que eu vou te explicar agora muda o jogo. Vamos lá. A primeira coisa que precisamos desconstruir é a interpretação que o seu cérebro faz do comportamento dele. Quando você vê seu parceiro desligado, o seu instinto, que é focado em conexão e empatia, grita que algo está errado. Para o cérebro feminino, geralmente o silêncio prolongado é um sinal de perigo na relação. É o equivalente emocional a ver fumaça saindo debaixo da porta. Então, o que você faz? Você tenta apagar o fogo. Você pergunta, o que houve? Tá tudo bem? Você tá bravo comigo? Só que, biologicamente, ele não está bravo. Ele está literalmente reiniciando o sistema. Aqui entra a ciência pura. Durante o dia, o homem, em sua maioria, opera sob uma carga alta de cortisol, o hormônio do estresse, focado em resolver problemas, caçar resultados e proteger o território dele no trabalho. A testosterona dele é consumida nessa batalha diária. Quando ele cruza a porta de casa, o cérebro dele entra em um estado de exaustão química. Ele precisa desesperadamente baixar o cortisol e repor a testosterona. E adivinha qual é a única maneira eficiente de o cérebro masculino fazer isso? Desligando o processamento verbal e focando em algo que não exige decisão. É por isso que ele assiste aquele programa de esporte que já viu o resultado, ou fica vendo vídeos aleatórios de cachorros na internet. Ele entra no que chamamos de caverna mental. É um estado de transe, onde ele não está pensando em nada. E eu sei, para nós, a ideia de pensar em nada parece impossível, mas para eles é uma ferramenta de recarga. Parece frio, né? Parece que ele é uma máquina e não um ser humano que te ama. Mas, na verdade, esse mecanismo é a natureza cuidando dele para que ele possa cuidar de você depois. Entender isso não é aceitar migalhas, é entender como a bateria dele funciona para que você possa ter a melhor versão dele, e não a versão esgotada. Agora, o problema real acontece quando a gente não sabe disso. Imagine que o cérebro dele é um computador fazendo uma atualização crítica do sistema. A barra de progresso está em 30%. Aí você chega e começa a falar sobre a conta de luz, sobre o problema com a sogra ou simplesmente pergunta, o que vamos jantar? O que acontece quando você interrompe uma atualização de sistema no meio? Dá erro, o computador trava. Quando você fala com ele nesse momento de caverna, o cérebro dele, que ainda está cheio de cortisol, interpreta a sua voz não como carinho, mas como mais uma demanda. Mais um problema para resolver. O sistema de luta ou fuga dele é ativado. É por isso que ele explode por bobagem ou se fecha ainda mais. Ele não está rejeitando você, Mariana. Ele está rejeitando a demanda de processar informações quando o processador dele está superaquecido. Então, como a gente vira esse jogo? Como você deixa de ser a chata que interrompe o descanso e passa a ser o refúgio dele? A técnica que eu vou te ensinar agora é o que chamo de protocolo dos 30 minutos de ouro.
É simples, mas exige um autocontrole absurdo nas primeiras vezes. O passo a passo é o seguinte: quando ele chegar em casa, ou quando ele se sentar naquele sofá com a cara de caverna, você vai fazer uma recepção calorosa, porém breve e não verbal. Você vai até ele, dá um beijo, faz um carinho no ombro, sorri e diz apenas: "Oi, que bom que você chegou." E ponto. Você não pergunta como foi o dia. Você não conta que o cachorro vomitou no tapete. Você não pergunta o que ele quer comer. Você se retira. Você vai fazer as suas coisas. Vai tomar um banho, ler um livro, mexer no seu celular em outro cômodo. Você está dando a ele o presente do espaço. Vou te contar a história de um casal que atendi. Vamos chamá-los de Roberto e Clara, para você visualizar isso na prática. A Clara chegou no meu consultório decidida a se separar. Ela me dizia: "Ele não se importa mais. Ele chega em casa e eu sou um móvel. Eu tento conversar, tento ser carinhosa e ele me dá patadas ou fica mudo." Eu pedi para a Clara me descrever a cena exata da chegada dele. Ela disse: "Bom, ele entra, joga a chave na mesa e se joga no sofá. Eu já estou na cozinha fazendo o jantar. Então eu grito de lá: 'Amor, não esquece de tirar o sapato.' Aí ele não responde. Eu vou até a sala, sento do lado dele, começo a fazer cafuné, que ele tira a minha mão, e pergunto: 'E aí, resolveu aquele problema com seu chefe?' Ele bufa e diz: 'Clara, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar, me dá um tempo.' Aí eu fico magoada, choro e a noite acaba. Olha só a dinâmica. A intenção da Clara era conectar. O cafuné, a pergunta sobre o chefe, tudo isso era a forma dela dizer: 'Eu me importo com você.' Mas o timing estava errado. Eu propus o desafio dos 30 minutos para Clara. Na semana seguinte, ela voltou com os olhos arregalados. Ela me contou: "Eu não acreditei no que aconteceu. Ele chegou, jogou a chave. Eu estava na sala. Eu levantei, dei um beijo na testa dele, sorri e disse: 'Fica à vontade.' E fui pro quarto dobrar roupa." Eu fiquei lá, cronometrando, morrendo de vontade de ir lá, ver se ele estava vivo. Passaram 20 minutos, nada. 30 minutos, nada. Eu pensei: tá vendo? Ele não me ama, ele nem sentiu minha falta. Mas aí, e aqui vem a parte mágica. Aos 40 minutos, ela continuou. Eu ouvi os passos dele no corredor. Ele entrou no quarto, a expressão do rosto era outra. O senho não estava mais franzido. Ele encostou no batente da porta e disse: "Oi, o que você está fazendo?" Ele veio até mim, me abraçou por trás e disse: "Nossa, meu dia foi uma loucura hoje, deixa eu te contar." Eu quase caí para trás. Ele nunca conta do dia dele espontaneamente. O que aconteceu aqui não foi milagre, foi fisiologia. A Clara permitiu que o Roberto completasse o ciclo de estresse. Ao ficar sozinha e tranquila, ela sinalizou para o cérebro dele que a casa é um ambiente seguro, não um ambiente de demanda. Quando o nível de cortisol baixou e a testosterona estabilizou, a necessidade natural dele de conexão social, que é a ocitocina, voltou com tudo. E quem é a fonte de ocitocina dele? Ela. Ele a procurou porque o tanque de silêncio estava cheio e agora ele precisava gastar essa energia social. Percebe a diferença? Se ela tivesse insistido, ele teria se fechado. Como ela recuou com amor, ele avançou com interesse. É como um elástico. Se você puxa demais na direção dele quando ele quer se afastar, o elástico fica frouxo. Se você solta e se mantém firme no seu lugar, a tensão natural traz ele de volta para você. Mas atenção, tem um detalhe crucial aqui que define se isso funciona ou falha. É a sua energia durante esse afastamento. Se você se afasta batendo o pé, bufando ou pensando: tá bom, vou fazer essa técnica idiota para ver se ele se toca, ele vai sentir. A gente comunica mais pela nossa postura e energia do que por palavras. Se você sai de perto dele emanando raiva ou vitimismo, o cérebro dele ainda vai ler ameaça no ambiente e ele vai continuar na defensiva. O segredo é você usar esse tempo para você de verdade. Pense assim: ótimo, ele precisa de 30 minutos para reiniciar. Eu também mereço 30 minutos para mim. Cuide da sua pele, leia aquele capítulo do livro, ouça sua música. Quando você está bem com você mesma, você se torna magnética. Imagine a cena. Ele sai do transe da TV, levanta a cabeça e não vê uma mulher carente cobrando atenção. Ele vê uma mulher independente, cuidando da própria vida, tranquila. Isso é extremamente atraente. Isso desperta o instinto de caçador dele. Onde ela está? O que ela está fazendo? Por que ela está tão feliz lá dentro? A curiosidade é o primeiro passo para o desejo.
Ah, mas e se ele não vier atrás de mim depois de 30 minutos? E se ele ficar lá 3 horas? Essa é uma pergunta excelente e muito comum. Se o período de caverna se estende por horas, todas as noites, aí não estamos mais falando apenas de descompressão. Podemos estar falando de evitação ou vício em dopamina barata, telas. Mas mesmo nesse caso, a técnica da interrupção positiva é melhor que a reclamação. Se passar de 1 hora, por exemplo, e você quiser interação, não grite do quarto. Aplique a técnica da isca sem anzol. Ao invés de dizer, você vai ficar aí a noite toda? Que é uma crítica, o anzol que machuca. Você passa pela sala, faz algo que precisa fazer e solta um comentário solto, sem olhar diretamente para ele. Tipo, nossa, acabei de ver uma notícia absurda sobre aquele assunto que a gente gosta. E continua andando. Você jogou a isca, você despertou a curiosidade intelectual dele, sem exigir que ele responda agora. Se ele estiver pronto, ele vai perguntar, que notícia? Se ele não estiver, ele vai continuar quieto. Mas você plantou a semente da interação sem gerar conflito. Outra coisa fundamental, o contato físico não verbal. Às vezes, ele já saiu da zona vermelha do estresse, mas ainda não tem energia para conversar. Homens, muitas vezes, se conectam pela presença, não pela palavra. Experimente, depois desse tempo de resguardo, sentar ao lado dele no sofá. Mas não sente de frente encarando. Sente lado a lado, encoste o ombro no dele ou coloque a mão na perna dele e fique quieta assistindo o que ele está assistindo por alguns minutos. Isso é o que chamamos de doutora conexão na psicologia comportamental. É estar junto, sozinho. Para o homem, ter a parceira ao lado, em silêncio, compartilhando o espaço sem cobrar desempenho verbal, é uma das formas mais puras de intimidade. Você está dizendo para o sistema nervoso dele, eu sou sua paz, não seu problema. Quando você faz isso, muitas vezes ele relaxa o corpo, suspira fundo e é nesse momento que ele começa a falar. Ele vai comentar algo sobre a TV. Esse é o sinal verde. A porta da caverna abriu. Aí sim, você pode introduzir assuntos leves. É importante lembrar, assuntos pesados, DRs, problemas financeiros, nunca, jamais devem ser abordados assim que ele chega. Espere o jantar, espere o final de semana. Respeitar o tempo de transição do trabalho para casa é respeitar a saúde mental do seu parceiro. O que quero que você entenda hoje é que decifrar essas atitudes não é mágica, é autoconhecimento e observação. Parar de levar o silêncio dele para o lado pessoal é a maior libertação que você pode ter no seu relacionamento. Você deixa de ser a vítima da rejeição e passa a ser a arquiteta da dinâmica do casal. Então vamos ao plano de ação para hoje à noite? Da próxima vez que você ouvir a chave na porta, respire fundo. Lembre-se, ele é um computador reiniciando. Dê o beijo, dê o sorriso e dê as costas. Marque 30 minutos no relógio da sua mente e vá ser feliz sozinha por um instante. Observe o que acontece. Observe como a energia da casa muda quando você remove a pressão. Não é sobre se submeter ao silêncio dele, é sobre usar o silêncio a favor do amor de vocês. Entender a ciência por trás do comportamento não diminui o romance, pelo contrário. Torna a convivência muito mais leve e espetacular, porque você para de brigar com a biologia e começa a dançar com ela. Hoje à noite, testa isso. Deixa a caverna acontecer. E depois me conta como foi o retorno dele para os seus braços.